Diagnóstico precoce é importante, mas você sabe por quê? Por que diagnosticar o câncer nas fases iniciais faz tanta diferença no tratamento dessa doença? E mais, será que os tipos de câncer mais frequentes na população possuem um exame diagnóstico, algo de fácil acesso para que ele possa ser detectado? Meu nome é Ivan Santos, doutor em oncohematologia, biologista molecular e faço parte do 3 na Ciência. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre o diagnóstico precoce. Para isso, vamos tentar entender ou relembrar um pouco da dinâmica do câncer. Primeiro, é importante entender que o câncer ele é um conjunto de patologias, resultado de um acúmulo de mutações. E por isso, por essas duas características, principalmente pelo acúmulo de mutações, é entendível que a maioria dos casos de cânceres acaba ocorrendo em uma fase avançada da vida do indivíduo, das pessoas. Possivelmente ali acima dos 60, 70 anos, é mais frequente eu encontrar pacientes que tenham essa doença. Obviamente, eu também encontro em estágios mais joviais, mas, no entanto, o número de casos acaba sendo menor. Também é importante lembrar que, geralmente, não sempre, mas geralmente, o câncer acomete células somáticas, ou seja, aquelas células que não têm comprometimento com a reprodução do indivíduo, e não vai originar gametas. Essas células somáticas são células dos ossos, células do fígado, células do pulmão, neurônios e tudo mais que nós já comentamos também. Bom, então a partir disso começa a nossa discussão hoje. Vamos tentar entender como que é o comportamento dessas células somáticas para que a gente possa entender como é que o câncer vai se desenvolver e a partir disso também entender como é que eu posso, qual a importância desse diagnóstico precoce. Primeiro, as células somáticas, elas compõem aqui uma gigante maioria de células no nosso organismo. Ou seja, todas as células que você imaginar, exceto as germinativas, aquela que vão dar origem a gametas e ovócitos secundários, são células somáticas. E essas células somáticas, justamente para que o organismo se desenvolva, para que ocorra a reposição celular, para que ocorra ali a substituição de células velhas por células novas e tudo mais, essas células elas se dividem para se multiplicar, ou seja, ocorre uma reprodução dessas células, né? Bom, então, geralmente, numa via normal, eu tenho uma célula mãe, ela é saudável, ela não tem mutações e ela vai se dividir em duas células normais, e essas duas células normais, chamadas de filhas, mais tarde vão crescer, vão maturar, vão se dividir, e dessa maneira, de uma célula eu passo a ter duas, de duas eu passo a ter 4, depois 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Isto é o caminho normal. Quando ocorre uma mutação, pode mudar de figura. Se a mutação ela for muito agressiva, essa célula mãe acaba entrando num processo de apoptose, ou seja, ela é eliminada, ela se autodestrói. Por quê? Porque as células elas têm um comprometimento com o todo, com o organismo. É importante que se mantenha tudo em equilíbrio. Mas nem sempre é assim. Às vezes as mutações elas conseguem driblar o sistema de reparo e também conseguem evitar a apoptose. Desta maneira, esta célula mãe ela vai entrar em divisão celular e vai formar duas células filhas, com características iguais a dela, incluindo as mutações. Então, é importante lembrar o seguinte: o câncer, apenas 10% tem origem hereditária. Nós já comentamos isso. Os outros 90% são chamados cânceres esporádicos. Mas quando eu falo em transmissão da mutação de uma célula para outra, isso é 100% hereditário. A célula mãe, uma vez mutada, vai transferir essas mutações para as duas células filhas. E assim sucessivamente. Bom, então eu passo a ter um conjunto de células que acaba começando a se diferenciar das células normais. Ou seja, é um conjunto de células ali que geração após geração ela vai crescendo com aquela nova característica, aquela nova mutação.
Se essa mutação vai dar origem ao câncer ou não, é uma outra história. Mas nessa nossa linha de raciocínio, né, para a origem do câncer, então vamos imaginar que essa mutação, ela é sim um potencial ponto de partida para a origem do câncer, ok? Bom, então eu passo a ter uma população, uma micropopulação de células em que a tendência é o crescimento, a tendência é que essas células acabam se tornando cada vez mais, cada vez com um número maior, maior e maior, né, se diferenciando das células normais. E aí eu passo a ter, então, um emaranhado celular ao longo das várias gerações. Por quê? Porque essas células, essa mutação pode dar origem a uma outra mutação. Eu passo a ter, então, 2 pontos mutados, de repente uma outra mutação, e assim sucessivamente. Ou seja, começa-se a ocorrer ali um acúmulo de mutação. Quanto tempo isso? Depende. Depende muito da característica, que tipo de mutação, que tipo de célula, se essas mutações elas são maléficas ou benéficas, né? Quem vai decidir isso, obviamente, é o ambiente celular, mas depende muito disso. Geralmente, o câncer também vai nessa linha, ou seja, né, esse acúmulo de mutações leva-se aí um determinado tempo, muitas vezes um longo tempo, né, até se estabelecer uma doença. A partir do momento em que se estabelece uma doença, né, uma dessas patologias do câncer, desses tecidos sólidos, e nós estamos falando aqui de tecidos sólidos, né, na verdade eu já tenho ali um conjunto de células mutadas de várias e várias gerações, né, e que foram se estabelecendo, até que surgiu a primeira célula com real potencial cancerígeno. A primeira célula cancerígena. Que esta célula, agora com potencial cancerígeno, que seria o start inicial, ela vai se dividir em 2 células cancerígenas, que depois se divide em 4 células cancerígenas, esse mesmo processo de mitose. Ora, então, fica fácil nós entendermos o seguinte: a tendência é que essas células mutadas acabem crescendo com o passar das gerações celulares. E isso é verdade. Elas vão crescendo, vão se desenvolvendo, formando ali um emaranhado celular. Nós chamamos ali de emaranhado, de um tumorzinho, porque elas estabelecem ali diferentes características em relação à célula normal. Bom, então agora nós começamos a entender a importância do diagnóstico precoce. A primeira delas é que se eu consigo diagnosticar de uma maneira nos estágios iniciais, eu tenho menos células comprometidas. Porque à medida que vai se passando, a tendência é que esse número celular vá cada vez mais e mais e mais aumentando. Então a primeira importância crucial é essa: eu tenho menos células comprometidas, ou seja, eu consigo trabalhar tentando combater, através do tratamento, um número menor de células. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que talvez essas células, talvez até um número até um pouquinho grande, elas continuam sendo localizadas ali. Significa que, possivelmente, com um médico, ele consiga verificar isso e faça uma incisão cirúrgica, faça um procedimento cirúrgico, remove aquela parte comprometida e resolve o problema. Obviamente, depois tem os acompanhamentos de rotina que são importantes. Mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: então, uma vez que o diagnóstico ele é precoce, eu passo a ter, então, um menor número de células comprometidas e, desta maneira, eu passo a ter um tratamento menos invasivo, um tratamento menos agressivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos comentar aqui, a característica de todos os cânceres em geral, que é o poder de invadir tecidos adjacentes e, principalmente, o poder de formar tumores secundários longe do tumor inicial, do tumor primário. E este processo nós chamamos de metástase. Então, existe um estágio do câncer até a metástase e existe um estágio do câncer após a metástase. E como que isso ocorre? Como que a metástase ocorre?
O fato dela invadir tecidos adjacentes, tecidos vizinhos, ainda permite com que naquela região eu consiga ter um tumor, né, onde eu consiga, de repente, um procedimento cirúrgico, fazer uma remoção, talvez agora um pouquinho maior. O problema é quando as células malignas, essas células cancerígenas, acabam pegando avenidas. Que avenidas são essas? Vasos sanguíneos e vasos linfáticos. E uma vez que elas entram nessas correntes sanguíneas e linfáticas, ela consegue essa avenida e vai acabar migrando para qualquer parte do organismo. Onde ela se alojar, ela começa a se desenvolver ali um novo tumor, um tumor secundário, longe do tumor primário. E aí eu passo a ter, então, dois focos, no mínimo, de câncer. Um que é o tumor primário e o outro que é o tumor secundário. Então, o processo de metástase, ele é um processo característico das patologias que compõem o câncer, né, e que traz ali um próximo estágio, um estágio de um avanço da doença que pode ser mais, então, agressivo os tratamentos. Por quê? Se antes eu conseguia tratar de uma maneira localizada, agora possivelmente eu terei que tratar de uma maneira sistêmica. Eu terei que fazer uma investigação, ou o médico terá que fazer uma investigação para buscar possíveis outros focos longe do foco principal, do foco inicial. Então, neste resuminho aqui, nós podemos levantar algumas situações importantes em que traz ali, traz ali o diagnóstico precoce como algo decisivo no tratamento dessa doença. Primeiro, se ele é diagnosticado nas fases iniciais, eu tenho menos células para combater. Eu tenho também um tumor mais localizado, ou seja, muitas vezes de fácil remoção cirúrgica, de fácil tratamento. Segundo, se eu conseguir tratar antes da metástase, eu tenho uma linha de raciocínio, eu tenho uma linha de tratamento do tumor. Agora, se eu tenho que tratar pós-metástase, muda-se então toda a visão do tumor. É um tumor agora que eu posso ter em raízes, né? Tumores secundários em várias partes do organismo, e aí eu passo de uma terapia localizada para algo sistêmico, ou seja, eu vou ter que então trabalhar com um sistema, com um tratamento que seja sistêmico, que atinja outras partes do organismo. Então, só aí dá para entender o que nós comentamos até agora, né? Como que o diagnóstico precoce pode influenciar no tratamento do câncer? Pode influenciar em muito, né, da maneira como nós abordamos aqui. Bom, e os cânceres mais frequentes na população? Será que é possível eu conseguir realizar um exame que permita um diagnóstico precoce, que permita, por exemplo, eu monitorar para que, à medida que de repente apareça as primeiras células ou apareça o tumor, eu consiga fazer um tratamento? Sim. Dos principais tipos de câncer, nós vamos trazer alguns aqui que você consegue, que as pessoas conseguem com facilidade realizar então um monitoramento do seu organismo, né? E, obviamente, nas primeiras modificações celulares estabelecidas ali como um tumor, consiga ali fazer o tratamento nos estágios iniciais, e isso se torna muito mais efetivo. Na população masculina, nos homens, o câncer de próstata, principalmente aqui no Brasil, ele é o mais frequente. E acometem bastante indivíduos pós 45, 50 anos. Né? É um câncer ali que tem altos índices de morte ano após ano, e ele pode ser diagnosticado de maneira muito fácil. Existem dois exames muito fáceis de tentar monitorar como que está a próstata. A primeira é o PSA, que é o antígeno prostático. Ele é um exame feito ali numa coleta de sangue periférico e vai medir ali a quantificação desse antígeno, e a partir disso, então, pode mostrar indícios de que há uma alteração, e essa alteração tem que ser investigada. E o segundo exame é o toque retal.
algo que todos os homens devem fazer acima dos 40, 45 anos para verificar como que está a situação da próstata. Veja, então são dois tipos de exames fáceis, de acesso fácil na população e que podem trabalhar, favorecer muito o tratamento dessa doença nos estágios iniciais e assim ter ali um grande sucesso no tratamento contra essa doença ou contra esse possível desenvolvimento dessa doença. Nas mulheres, o principal tipo de câncer na população feminina é o de mama, né? Inclusive com campanhas muito fortes, tanto de próstata em novembro, quanto de mama em outubro. O câncer de mama também traz números bastante expressivos na população. Ele pode ter uma origem hereditária, mas ele tem, de uma maneira maciça, a origem esporádica. E é importante entender que também há exames de fácil detecção para este câncer de mama. Dois deles são o autoexame, né, onde a mulher apalpa as suas mamas no sentido de buscar ali, de repente, um carocinho, um indício de algo que esteja errado. E o segundo é a mamografia, que deve ser realizada com bastante frequência, principalmente à medida que as mulheres vão se avançando na idade, assim como os homens, né? Bom, esses dois tipos de cânceres, tanto de próstata quanto de mama, há campanhas expressivas, né, para que as pessoas busquem, enfim, realizar ali os exames de rotina, para que, quando aparecer o tumor, eles consigam ser diagnosticados no começo e o tratamento já iniciar com uma grande chance, uma imensa chance de cura. Um outro exame que também é importante, que está relacionado a tumores ginecológicos, é o exame de Papa Nicolau ou preventivo contra o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino também é muito frequente na população feminina, né? Acaba tendo ali altos índices de óbitos ano após ano, e fazer o preventivo sempre de maneira rotineira, junto com o ginecologista, acaba favorecendo um diagnóstico nas fases iniciais do câncer. E isso também derruba bastante o índice de óbitos por essa doença, por essa variante, por essa patologia, ano após ano. Já nos cânceres pediátricos, as leucemias acabam sendo o câncer mais frequente nessa população, nessa faixa etária. E o diagnóstico também é muito fácil, embora os pais tenham que estar sempre atentos ao comportamento dos filhos. Então, palidez acompanhado de febre, manchas roxas muito parecidas com hematomas são frequentes em pacientes leucêmicos, embora não necessariamente esses sinais indiquem que há sim um câncer. Não, mas esses sinais podem fazer com que os pais levem seus filhos aos pediatras para que inicie uma investigação. E a investigação começa com um exame muito fácil, que é o hemograma. O hemograma, ele traz ali para o médico as informações de como que anda as concentrações das diferentes células sanguíneas no organismo. Assim, uma vez que começa a aparecer alterações no hemograma, o médico pode, enfim, começar a verificar, juntamente com os sintomas, se há uma possibilidade ali real de desenvolvimento de leucemias nessa faixa etária. Então, veja, desses tipos de cânceres mais frequentes na população, o de próstata em homens, o de mama e o de colo uterino nas mulheres, e também o de leucemias em pacientes de 0 a 19 anos, para todos estes cânceres, há sim exames que permitem uma fácil detecção e que, caso detectado, permitem então iniciar o tratamento. E conforme nós já comentamos aqui, um tratamento nas fases iniciais, ele acaba sendo muito mais efetivo. Por quê? Porque os tratamentos vão combater menos células comprometidas,
menos células cancerígenas, e também é importante que o tratamento comece na fase pré-metástase, ou seja, antes da metástase, para que eu tenha um foco único, para que eu tenha um procedimento onde eu trabalhe com um tumor localizado. A partir do momento em que há, então, a metástase, eu tenho que, o médico, a equipe médica tem que mudar, vai acabar mudando os protocolos e vai partir para um tratamento mais sistêmico, ou seja, um tratamento onde eu tenho que combater mais de uma área comprometida do organismo. Então, o diagnóstico precoce, ele é importante por isso. Muitas vezes as pessoas falam, é importante o diagnóstico precoce. Por quê? Porque eu tenho, então, menos células comprometidas para combater. E isso, efetivamente, me traz tratamentos mais leves ou menos agressivos, né? E me traz aí uma grande chance de sobrevida ou uma grande chance de cura dessa doença. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro essa informação, né? Espero que isso acabe conscientizando cada vez mais as pessoas para um diagnóstico precoce, ok? Então, para mais informações, continue nos acompanhando no Instagram, Facebook, YouTube e agora TikTok, né? Estamos chiques agora no TikTok, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.